Nesse painel, a MaisMu detalha como equilibra expansão de portfólio, aumento de recorrência e profissionalização da operação sem comprometer a consistência de marca. Uma conversa prática sobre branding como estratégia de crescimento, construção de comunidade e decisões que sustentam escala no longo prazo. Para falar sobre marca autoral na era da escala, como crescer sem perder identidade, vou convidar ele, que é diretor de marketing na MaisMu, especializado em construção de marcas e crescimento no setor de alimentos funcionais. Lidera iniciativas que integram branding, influência, performance e desenvolvimento de produtos. Com experiência em grandes marcas de consumo, combina visão estratégica, execução orientada a resultados e foco em inovação. Então, eu convido ao palco o diretor de marketing da MaisMu, Rafael Bertoni. O Rafael está por aqui? Ah, chegou. Seja bem-vindo, suba ao palco. Uma salva de palmas, pessoal, por favor. E para completar o nosso papo, eu vou chamar ela, que é gerente de marketing e growth na Nuvem Shop, com sólida experiência em e-commerce e marketing digital. Com perfil analítico, integra dados, conteúdo e conversão para transformar a audiência em crescimento sustentável. Então, também recebam com uma salva de palmas ela que é gerente de marketing e growth na Nuvem Shop, a Ananda Costa. Ela está lá fora? Está empolgada. Será que já liberaram a cerveja, pessoal? Nem sei se tem. Eu prometo que depois o pessoal vem no palco cobrar. Ó, falou que ia ter cerveja. Cadê? Geralmente tem. Tem cerveja? Ainda não, mas ainda significa que teremos, né? Chegou, Raul. Ótimo. Então, vou chamar ela de novo. Vamos ter repeteco. Aí todo mundo recebe com a salva de palmas, beleza? Ela é gerente de marketing e growth na Nuvem Shop, com sólida experiência em e-commerce e marketing digital, com perfil analítico, integra dados, conteúdo e conversão para transformar a audiência em crescimento sustentável. Então recebam com uma salva de palmas a Ananda Costa da Nuvem Shop. O palco é de vocês, viu? Boa. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Vamos lá. Eu sou a Ananda, sou gerente de growth aqui na Nuvem Shop. E agora a gente vai falar de um tema que todo mundo que escala sente muito na pele, que é como que a gente consegue crescer sem diluir a identidade. E a gente está aqui com o Rafael, da MaisMu, uma marca que dispensa comentários, dispensa apresentações. A MaisMu é um cliente nosso aqui dentro de casa na Nuvem e um case muito forte, porque conseguiu construir tanto marca quanto comunidade, operando em vários canais bem complexos. A dinâmica vai ser bem direta, a gente vai ter um papo aqui e a ideia é que vocês saiam com cases mais práticos e acionáveis para conseguir já colocar no dia a dia de vocês. Então, acho que antes da gente começar, Rafa, conta um pouco para a gente sobre você e o que você faz da MaisMu. Legal. Bom, gente, primeiramente, muito prazer. Eu sou o Rafael, sou diretor e sócio hoje dentro da MaisMu. Hoje a gente tem uma estrutura interna lá dentro, então a gente praticamente não trabalha com agências terceirizadas, é praticamente tudo feito dentro de casa mesmo. É algo que vem dentro do nosso DNA, então hoje eu gerencio um time relativamente grande para algumas estruturas de marketing lá. E tudo que é relacionado ao contato com a ponta mesmo, desde a parte da loja que fica embaixo da minha estrutura, ou até mesmo as ações com influenciadores, desenvolvimento de produto, trabalho de health professional com nutricionistas e tudo mais, fica hoje debaixo do meu guarda-chuva. Boa, legal. Bom, então como a gente falou, vocês operam em vários canais, então vocês operam no D2C, operam no varejo, operam no marketplace. E daí agora eu vou fazer uma pergunta mais polêmica. Então, como que vocês decidem o que vai ficar no D2C versus o que vai para o marketplace e o que vai para outros players? Tem algum tipo de framework que vocês usam? Qual que é o racional? Legal. Hoje, para a gente, a parte de marketplace, a gente trabalha dela como um P, ou seja, ela não é meio que uma extensão da loja. Ela acaba sendo um canal, esse cliente ele é tratado como um canal, como um cliente 2B mesmo. Então, a Amazon compra e vende e opera ali toda a operação dos nossos produtos.
sendo bem transparente, hoje a gente acaba atuando com todo o portfólio em todos os canais. Não significa que eles vão ter a mesma performance. Eu acho que o mais importante é entender o que não vai diminuir a sua margem, prejudicar a sua margem, principalmente, mas também qual que é o fit que determinado produto vai ter com aquele canal. Então, por exemplo, em agosto do ano passado, a gente inaugurou o TikTok Shop, que não opera como um marketplace, mas é um negócio bem novo, né? Que é a mistura tem um canal de disponibilidade de venda com criação de conteúdo. E ali a gente já entendeu que é um jogo de ticket baixo. Então eu não posso positivar todo o meu portfólio ali dentro. Então eu uso aquilo ali como um canal de descoberta, porque é a pessoa falando sobre aquilo e tudo mais. Já quando a gente olha para uma rede como a Amazon, por exemplo, que compra diretamente da gente, o meu intuito em estar ali é justamente me aproveitar daquele tráfego que está ali dentro já, de um consumidor que já está apto a comprar, sejam os nossos produtos ou outros produtos também. Então eu brigo pelo fluxo que tem ali dentro. Então, assim, hoje a gente adota uma medida de praticamente todo o nosso portfólio é cadastrado lá dentro, mas a gente mensura a performance de cada um, e aí a gente tem meta por cada portfólio. Eu acho que a estratégia de colocar tudo à disposição ali, a gente acaba conseguindo controlar um pouco melhor a execução de cada categoria, principalmente, porque a gente consegue ver melhores performances, o consumidor mais apto a comprar determinada categoria ali e outras no varejo offline. Hoje a gente tem aproximadamente 40 mil pontos de venda, então físicos, né? Fora toda a estrutura do online que a gente tem hoje. Então, isso exige que a gente, inclusive, use o marketplace ali como uma frente de exposição do nosso portfólio também, não só no marketplace, mas também na nossa loja própria, que a gente tem com a Nuvem Shop, que atende direto ao consumidor. Boa, legal. Então, entendo que o ponto principal é você entender quem é o cliente que está ali dentro desse canal de venda. Mas se você fosse trazer aqui para o pessoal, e a gente tem diversos segmentos, diversos tamanhos de players, você tem ali 3 regras que, cara, essas são as não negociáveis, é o que a gente sempre faz para mapear que esse SKU está vendendo mais, vai performar melhor nesse canal. Sem ficar também dependendo muito, principalmente quando a gente fala acho que sobre marketplace, sobre outros canais, tem toda uma questão de algoritmo. Vocês têm isso dentro de casa? Sim. Eu acho que é muito mais entender o que o público está apto. Acho que a regra negociável é justamente não sair empurrando todo o portfólio para todo lugar e querer que ele tenha a mesma performance que vai ter no varejo offline ou em um determinado canal. Então, obviamente, tem todas as questões de margem que eu acho extremamente importante. Eu estou batendo nessa tecla porque a gente demorou para aprender isso. No primeiro momento, a gente queria colocar tudo em todo lugar e a gente entendeu que não. Então, sim, existe uma questão de você entender o quanto aquele produto vai voltar ali de lucro para você especificamente, porque é muito louco. A gente tem um produto que ele dá uma margem absurda em um determinado canal e em outro, aquilo ali pode ser muito prejudicial. Então, eu posso, inclusive, disponibilizar aquilo, mas eu não vou forçar a venda ali. Mas eu acho que o mais importante é não tratar o marketplace como uma coisa só. Se a gente for avaliar o Mercado Livre e a Amazon como talvez os maiores que a gente tem, são propostas completamente diferentes ali. Um tem um jogo mais forte de preço, o outro tem um jogo mais forte da experiência em si. Então, você entender, e eu acho que essas próprias ferramentas já dão os dados suficientes para a gente conseguir entender qual que é o volume que gira ali de determinada categoria, determinado produto. E para a gente é um pouco mais complexo, porque a gente tem um portfólio muito extenso. Eu vou desde um snack com um ticket de R$ 6, R$ 7, até um produto que pode custar R$ 300, um refil de proteína, ou enfim. Então, mais uma vez, eu acho que é entender onde você está pisando e aí explorar como que você vai trazer essa oferta dentro daquele canal. Boa, legal. Agora acho que a gente vai falar um pouco mais de identidade ali na prática. Então, o que é muito importante, o que não pode mudar. E como você mesmo trouxe, o portfólio de vocês é bem grande, vocês estão extremamente escalados. Tem alguma regra ali que tanto você quanto o seu time, que vocês tratam também como não negociável em relação à identidade de marca? Então, é o produto, é a linguagem, é a experiência, o que é a primeira premissa? Legal. Eu acho que a gente conseguiu se desenvolver, na verdade, acho que todo o posicionamento da Mais Mu de marca não foi um negócio que a gente, no começo, né, parou, estudou e falou, putz, a Mais Mu vai se posicionar desse jeito. A gente foi identificando quem a gente era e como a gente devia se portar. E a gente tem um tom bem desinibido. Eu acho que é a melhor definição aqui. Então, sem muita
sem florear muito nas comunicações e tudo mais. A gente brinca com a gente mesmo quando a gente precisa. Isso é muito autoral nosso e é a maneira como a gente, dentro do mercado de suplementos, consegue se diferenciar de um monte de marca que está vendendo algo muito visceral, que é aquele posicionamento de você vai crescer e tudo mais, né? Então a gente conseguiu trazer uma identidade mais fã e aí isso permeia até hoje em todas as nossas comunicações e tudo mais. A gente tem uma relação muito próxima. E eu acho que sobre produto a gente tem uma regra que é se tá quando a gente geralmente quando vai degustar, isso é muito engraçado. A gente chama alguns sócios e o time de produtos e de marketing. E se alguém faz cara feia degustando qualquer coisa, aquilo ali para. A gente precisa entender o porquê. Então, o sabor é algo inegociável para a gente. A gente é uma marca que a gente busca, o nosso propósito é trazer leveza na adesão de uma vida mais saudável. E, para isso, o sabor é primordial. Ninguém para de troca, enfim, o açúcar por adoçante do dia para a noite. Então, a gente precisa construir isso ao longo do tempo e ganhar, e a gente gera valor sendo uma marca muito reconhecida por sabor. Eu arrisco a dizer que a gente tem os melhores produtos no mercado relacionados a sabor. E é engraçado, até dando um outro exemplo, algumas outras marcas vão olhar para a tabela nutricional. Então, uma das marcas que concorre com a gente, ela tem 4 calorias a menos no mesmo produto, 2 gramas de proteína a mais, e esse é o valor que ela tem ali. E ela vai bater isso, só que ela não atinge sabor. Então, a gente vai ser sempre nessa hierarquia. Tem que ser gostoso e também saudável, e nunca o contrário. Acho que isso é primordial para a gente. E tem alguma coisa que você pode abrir aqui a cozinha para a gente contar? Alguma decisão ali que tinha um potencial de crescimento grande para a empresa, mas que vocês recusaram porque acabava não atendendo a essa premissa, como, por exemplo, a do sabor? Tenho. Não no sentido de talvez de sabor, mas como negócio escalável em faturamento. Como eu falei, alguns canais eles vão te puxar para exercer um ticket muito mais baixo. Isso é muito delicado. Então, por exemplo, o TikTok Shop, que para mim eu brinco que é a Shopee com criador de conteúdo, porque é preço baixo. Ali é isso. Ali, se você for ver a maior parte do volume das coisas, são itens de R$6, R$8. E a própria gestão do TikTok, ela sempre incentiva a gente a diminuir o valor, porque isso vai trazer mais giro. Porque ali é o que o consumidor quer. Ele busca uma oportunidade financeira. Ele não quer conhecer, ele vai conhecer, mas ele busca uma oportunidade. Tem que estar mais barato ali. E uma vez eles pediram para a gente cadastrar uma creatina, que acho que, a título de curiosidade, se eu não me engano, no ano passado, creatina foi o item mais buscado no Mercado Livre. Então, para vocês, de todos os itens, passou, se eu não me engano, até na Amazon só perdia para a Alexa. O resto era tudo de creatina e tudo mais. E a gente teve uma oportunidade de positiva lá, mas eu teria que sacrificar margem, mas mesmo assim me daria margem, mas eu disposicionaria meu produto naquele canal. Ele provavelmente geraria muito mais. A gente tem, inclusive, bons números de venda com esse produto lá, mas a gente não aderiu à campanha que eles estavam fazendo e a gente perdeu possivelmente um grande volume de vendas ali naquele canal, mas para a gente não extrapolar esse lado de, é um produto, mais uma vez, que eu vendo em múltiplos canais, no varejo offline, na loja, na Amazon, no Mercado Livre, então eu não podia jogar a régua para baixo ali, foi literalmente uma estratégia de growth ali, de crescimento de faturamento, que a gente falou, cara, não vamos aderir agora. Essa não vale a pena, né? Boa, legal. E daí acho que já que a gente está falando bastante sobre marca, sobre identidade, a gente sabe que quando entra uma segunda marca ali na jogada, o risco ele acaba dobrando, né? Então, eu queria falar um pouquinho com você sobre collabs. Acho que recentemente teve a collab com a Paçoquita. E como que vocês desenham essa parceria para que faça sentido para as duas marcas, para que não vire só uma coisa também de um sabor novo, mas também preservando as bases que vocês têm ali como identidade. Legal. Eu acho que hoje, se a gente for olhar, e aí outro dado para todo mundo aqui, é que quando a gente vai olhar a performance das marcas hoje, os produtos que mais têm tracionado são os produtos de collab dentro do segmento wellness, de suplementação. Então, barras de proteína. Hoje tem várias marcas, provavelmente todo mundo viu uma barra de proteína hoje, e as barras que mais vendem são as marcas que têm collab. Eu brinco que tem que ser bom para os dois lados, né? E a gente tem uma relação muito legal com a Santa Helena, que é a dona da Paçoquita, a ponto da gente estar há bastante tempo já com essa collab. A título de curiosidade também, hoje o whey de Paçoquita e a barra de proteína de Paçoquita são os produtos mais vendidos para a gente também. Mas é muito doido porque
eu acabei de falar que o sabor é o primordial para a gente. E muita gente usa collab para trazer só a questão do sabor. Só que eu já sou uma marca que tem um sabor muito legal, né? Mas eu vendo adesão. Então, pô, isso já gera um valor que é, pô, se você come uma paçoca da paçoquita, você pode tomar um whey com o mesmo sabor dessa paçoquita. Então, isso ajuda bastante também. Mas eu acho que, além do sabor, vem o conceito de nostalgia. A gente está falando de Santa Helena, uma marca milenar, muitos anos no mercado, e a Mais Mu com 11 anos, que vem crescendo bastante, a gente vem acelerado aí, vem incomodando muita gente também, mas a paçoquita traz todo um conceito de nostalgia também, isso é completamente diferente, vai além do sabor, então assim, dá para você encontrar outros propósitos em collab e elas podem ser muito proveitosas também. A gente tem uma série de collabs para soltar esse ano já, com marcas muito legais também, e é muito legal quando você faz uma marca dar certo, e isso acaba acontecendo de uma maneira natural, o mercado vem atrás de você para isso. Então, assim, a gente acabou conversando com muita gente, tem muita coisa legal, e eu acho que, eu não vou falar que isso é o futuro, eu acho que esse é o presente, porque então, tem muita marca já fazendo isso também, mas também, se não fizer isso de um jeito bom para a marca também, e aí esse é o doido, assim, acho que a gente vende bastante, a paçoquita ganha royalty com isso tudo e tudo mais, só que o maior valor para a paçoquita é eles entrarem no segmento wellness, é eles estarem com uma marca referência de sabor e eles entenderem que existe uma oportunidade aqui deles gerarem mais valor de marca, deles terem mais consideração em outros produtos, essa migração e tudo mais. Então, assim, o cara que deixou de tomar... A gente vive a era das canetas emagrecedoras, né? O McDonald's está desenvolvendo produto para atender essa base. Então, assim, a gente entende que o grande valor para eles hoje é justamente eles se colocarem para uma nova tendência de consumo e eles também estarem ali com a indulgência sendo falada dentro de um meio que seria muito difícil deles falarem quando você vai parar para ver uma tabela nutricional dos caras e tudo mais, entendeu? Ainda mais pensando em épocas de emagrecimento, enfim. Boa, muito legal. Acho que principalmente esse ponto que você traz de adentrar num outro segmento, né, uma percepção de valor muito diferente que acaba agregando para a marca. E daí aqui a gente está falando mais de desenvolvimento de produto, mas até pensando na frente de business mesmo, né? Então, nesse fluxo de collabs entre marcas, tem algum ponto que você acha que é importante de sempre garantir o alinhamento ali entre comercial, marketing? Então, vocês têm uma estratégia de canais, por exemplo. É a mesma estratégia desse parceiro? Como que vocês chegam nesse ponto comum? É entender qual que é o interesse de cada um ali, né? Então, quando ficou muito claro nas primeiras conversas que a gente teve com a Santa Helena de que eles queriam essa expansão de comunicação e falar com o meu público. Esse era o maior interesse deles. Num primeiro momento, eles não queriam ganhar dinheiro com a gente. Isso é muito doido. Enquanto a gente queria realmente, embasar numa marca sólida, com tradição e tudo mais. Então, entender o que cada um precisa para o momento, até porque a gente vive momentos diferentes, né? Eu estou há 4 anos na Mais Mu e eu brinco que a cada ano que passou eu fui uma figura diferente ali. Eu entrei como gerente, eu tinha uma atuação no primeiro ano, no segundo eu já tinha uma outra postura, e assim eu fui me desenvolvendo, porque é pelo momento da marca. Então, aquilo ali fazia muito sentido para a gente também, foi importante para a gente ganhar escala, foi importante para o mercado entender. A gente foi uma das primeiras marcas a fazer collab, com uma marca de indulgência 100%, assim, e foi importante para o mercado também, mas eu acho que é isso, é entender o que por exemplo, muita gente, algumas marcas que a gente vem conversando não tem presença no online. São marcas 100% de varejo, do varejo offline ali. Ou é uma marca que ela tem loja própria e tudo mais, e ela quer essa presença no online. O que eu gero de valor hoje para as marcas? Eu tenho um ecossistema muito forte de marketing. Como eu falei, eu estava até conversando com você antes, abrindo um pouco aqui, a gente tem um modelo de relação com o influenciador muito mais próximo. Eu estava vindo para cá conversando com o influenciador no telefone há pouco tempo. E assim, eu tenho um time que cuida de influenciadores. Mas para eles é importante também eles estarem mais próximos, dentro da marca, conversando com, enfim, quem quer que seja. E quando eu faço um lançamento, eu dou um tiro de canhão, porque eu tenho hoje 350, 500 influenciadores com contrato e uma base de 1.500. Isso é muito importante para um cara que não sabe fazer esse jogo, que ele só sabe fazer o jogo do trade. Então, ele sabe fazer o jogo ali de compra de espaço, de positivação de material e tudo mais, mas não esse jogo do online. Então, muitas vezes, o que eles querem é justamente esse awareness, essa associação e tudo mais. Então,
Vai depender muito, mas eu acho que é deixar isso muito bem alinhado. A gente não abre mão de quem a gente é, de como a gente se comunica, desse lado desinibido, e eu deixo isso sempre muito claro. Então, se vê uma marca muito conservadora, cara, não vai dar certo. É tipo namorar alguém completamente diferente de você, mas eu tô falando eu sei que os opostos se atraem, mas muito oposto não se atrai não, dá ruim. Então, você tem que entender e ter essa sinergia. Então, acho que isso é fundamental para a gente, é essa clareza mesmo assim. Ontem mesmo, a título de curiosidade, uma marca muito forte do mercado, do segmento de varejo, sentou comigo e o dono da marca estava na minha frente e ele estava com uma vontade de fazer a parada acontecer e eu estou em conversa com outras marcas do mesmo segmento. Aquilo ali foi primordial para eu decidir seguir com ele. Porque eu falei, vai ser muito mais fácil executar isso aqui. A gente sonha, às vezes, com uma marca, uma indústria americana que tem uma marca X, ou uma indústria muito grande aqui do Brasil. A burocracia disso tudo é difícil. Então, assim, vai muito também da vontade de quem quer fazer com você e o entendimento daquilo. Boa, Rafa, legal. Eu acho que papo muito rico, a gente poderia ficar aqui ainda mais horas conversando, mas pensando em resumir um pouco de tudo que você trouxe, no fim do dia, ainda que pareça muito óbvio, é que a gente precisa conhecer muito bem o nosso produto, nossa marca e o nosso cliente, né? Então, falando sobre estratégia de canais, é você realmente conhecer o que vai fazer mais sentido em cada um desses canais, a tua identidade, o que é esse não negociável, qual que é a base da sua marca, e pensando nessas parcerias, qual que é a base do seu negócio, o que você tem para oferecer e o que essa pessoa vai ter para oferecer para você também. Acho que são insights que todo mundo consegue aplicar, independente de qual seja o seu segmento, independente de qual seja o seu produto. Então, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Papo muito bacana, mega obrigada. Eu que agradeço, parabéns pela condução. Obrigado por ter o tempo de vocês aí. Obrigada, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Então, temos uma aqui. Obrigado. Trabalho com a parte de performance para e-commerce, para marcas autorais, e sempre uma dificuldade dentro dessas marcas mais embrionárias é essa seleção dos primeiros influenciadores, dessas pessoas que representam bem a identidade da marca. O que você acha que é um crivo essencial ali para você pegar uma pessoa que tenha um fit com o teu produto e com a tua marca? Excelente pergunta. Eu tenho uma amiga que está empreendendo, ela tem uma marca muito legal de balas energéticas, ela me chamou para falar exatamente sobre isso. Hoje o mercado de influência, ele vai do 8 para 80. Tem o cara que ele quer muito fazer acontecer, tem o cara que ele só quer muito dinheiro ali. Para uma marca que está começando, embrionária, eu sempre vou pelo lado de você entender. Por isso que eu falei que eu me mantenho conectado com alguns influenciadores, principalmente. Independente do tamanho. Isso é importante deixar claro. O tamanho não importa mais. Hoje em dia, a não ser que você esteja fazendo uma campanha de awareness, aí você queira um cara de audiência, e geralmente esse cara vai ser muito caro para vocês. Mas o mensurável do influenciador é o quanto ele é influente para a base que ele tem. Então, você prefere ter um influenciador que tem 1 milhão de seguidores e que venda para 100 pessoas, ou um que tenha 100 mil, mas que venda para 10 mil pessoas? Então, eu acho que o mais importante é você entender, num primeiro momento, hoje, se eu estivesse abrindo uma marca do zero, de um produto novo, esse produto faz sentido para você, influenciador? Você vai encaixar na sua rotina? Você vai conseguir falar disso? Entender? É um diagnóstico bem diferente, menos numérico e mais de você entender se aquilo ali vai fazer sentido mesmo para aquela pessoa. E é óbvio que você vai escalar isso de um jeito devagar, né? É muito melhor você começar a pulverizar isso, trabalhar com estratégia de UGC e tudo mais, porque você consegue controlar a narrativa, ter mais proximidade, mas é sobre entender a influência. Então, basicamente, você já trabalhou com outra marca? Como é que foi a performance disso? Vendi pra caramba, determinado... Já aconteceu da gente fechar com um influenciador que vendia pra caramba de uma coisa, chegou com a gente e ele não performou tão legal. Mas é porque o produto não tinha fit com a base dele e a gente selecionou mal no final. Então, assim, entender, conhecer, aprofundar e mostrar para ele, deixar claro, controlar muito bem a narrativa, principalmente de um negócio novo. Não dá para você deixar o cara falar o que ele quer. Mas não é controlar de escrever o roteiro dele. Outra lição que eu aprendi na Maismu. O cara cria conteúdo, esse é o trabalho dele. Ele precisa saber o básico. E aí ele vai conseguir criar narrativa e você valida isso para ver se está dentro ou não.
Às vezes o maior erro das marcas é tentar engessar o influenciador e fazer ela falar aquilo que a marca quer. Cara, esse cara faz isso tão bem, ele já tem uma conexão com o público dele, ele vai entender o melhor jeito ali, desde que, obviamente, isso não fira o que você tem ali para a marca. Então, assim, eu começaria pequeno, próximo do influenciador, e entendendo um pouco mais, tentando entender um pouco mais como que é a influência dele frente à base dele. Show. Salva de palmas, pessoal.